subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Queridos irmãos, eu quero complementá-los com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesta oportunidade para comentar a lição da classe dos adultos, né? Visto que já postamos a lição da classe dos jovens e agora estaremos gravando a lição da classe dos adultos, uma lição muito importante, vem trazendo uma curiosidade muito interessante. A lição está comentando sobre a igreja, a primeira igreja que foi fundada por gentios. Tá? A primeira igreja fundada por gentios, a primeira igreja do campo missionário, por que não dizer, tá certo? Então, temos bastante informações sobre esta lição, sobre esta igreja. A igreja de Antioquia da Síria. Quanta Antioquia existia? O que a história diz sobre isso? Por que ela é considerada a igreja, a primeira igreja missionária entre os gentios? Essas e outras questões responderemos aqui agora no canal Rascunho DBD. Portanto, não perca, não saia daí, fique conosco. Nós estamos já pronto para dar continuidade a essa belíssima, essa excelente e proveitosa aula. Disso eu não tenho dúvida alguma, ok? Então, nós vamos ver dentro dos conceitos bíblico e histórico, não é? O conceito bíblico e o conceito histórico sobre esta importante igreja, né? Qual era a estratégia da obra missionária que se fazia em Antioquia? A lição de número 12 da classe dos adultos nos diz: modelo de missão da igreja de Antioquia. Diga-se de passagem, o nosso texto nosso tema geral desse quarto trimestre. Estamos finalizando, já estamos na lição 12. Ainda falta mais duas lições, a 13 e a 14, certo? Mas já estamos terminando, né? Muito bem. Já temos até a próxima do ano que vem. Depois eu solto no canal, tá certo? O tema da nossa lição é até os confins da terra. O tema geral, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus, até a volta de Cristo. Mas afinal de contas, como era a cidade de Antioquia? Antioquia, nós temos mais popularmente na Bíblia dois nomes mencionados. Tem a Antioquia da Síria e a Antioquia da Pisídia. Mas nós vamos estar falando propriamente dito no capítulo 11 de Atos, verso de número 19 até o verso 30 precisamente. Ele vai traçar a historicidade desta igreja. Ele vai focar dizendo que a igreja foi fundada naquela cidade, ok? Antioquia era uma das duas cidades, como eu já disse. Existem várias Antioquias na Bíblia, pelo menos 16. Eu fiz a pergunta logo no início do vídeo. Existe pelo menos 16 Antioquias, cidade com esse nome, porque isso vinha de Alexandre, né? Aliás, de Antíoco, o Seleuco, Nicanor, filho de Antíoco, por isso que ele colocou esse nome assim, né? Essas cidades foram estabelecidas no templo território, né? Do Império Seleucida, no caso. Seleuco Nicator, filho de Antíoco, constituiu pelo menos 16 cidades com esse nome. 16 cidades, em homenagem a seu pai. Somente na Síria, por exemplo, havia 5 cidades denominadas como Antioquia. Dentre todas essas cidades, o Novo Testamento fala de 2 delas, em conexão com o Evangelho no mundo gentílico, e a saber, de Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia, tá certo? Nobre mestre, nobre professor. Se você está passando aqui no canal pela primeira vez,
se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Se você se inscrever, além de se inscrever, você pode deixar um joinha aí, deixa seu comentário, que é muito importante para a gente aprimorar o nosso trabalho aqui no canal, tá certo? Muito bem, e isto posto, vamos continuar a nossa aula. Nós vamos ver, Antioquia da Síria era a capital maior e mais importante, era a terceira cidade mais importante do Império Romano, não é? Tinha Jerusalém, Alexandria e Antioquia da Síria. E ela levava esse nome, foi fundada em 301 a.C., já no período do Novo Testamento, no século I. Antioquia da Síria é uma das maiores cidades do Império Romano, como eu já disse, tinha uma população estimada aí em 500 mil pessoas, né? Sua população era cosmopolita, então 500 mil habitantes, né, havia nessa cidade, uma verdadeira metrópole daquela época, né? Hoje a cidade ela tem outro nome, né? A cidade é uma cidade moderna e ela tem um nome Antioquia, né? Nós vamos trazer um pouco também desta historicidade dos dias atuais, né? Então nós vamos observar tudo que temos garimpado, pesquisado sobre essa região, o berço do Evangelho, tá certo? O berço do Evangelho. Então a cidade de Antioquia era muito bem estruturada, tinha uma localização privilegiada, né, por conta de suas construções imponentes. A Antioquia da Síria também era chamada de a Bela e Dourada, certo? Por conta da sua localização, era conhecida como a Rainha do Oriente, né? E Antioquia da Síria ficava aproximadamente 25 quilômetros do importante porto mediterrâneo de Seleucida, né? A cidade estava à margem do rio Orontes e o lado do norte. Suas terras bem irrigadas eram muito férteis, né? Isso gerava muita expectativa para os habitantes e quem passava por ali sabia da notícia, tá certo? O continente, continuamente, Antioquia da Síria recebia caravanas de comerciantes que movimentavam a economia. Era também um dos destinos preferidos, né, dos oficiais aposentados do Império, não é? E ela atraía pessoas para sua culinária exótica, as atividades esportivas, especialmente as corridas, né, de carruagem, que chamava bastante atenção dos apresentadores ou dos apostadores, ou melhor. E era conhecido também pelos banhos públicos, né? A cidade tinha vários templos e teatros importantes, né? A avenida do melhor estilo do greco-romano, certo? Com o crescimento da cidade, a partir do ano 175 a.C., a Antioquia da Síria foi organizada em 4 grandes partes. Ela era dividida com uma longa sequência de colunas, que era conhecida como colunata, né? Que era também um símbolo da arquitetura clássica da época. A cidade ela enfrentou terremotos, várias revoltas, e com o tempo acabaram se deteriorando sua infraestrutura. Apesar dos esforços frequentes de construção a partir dos seus cidadãos, né, a cidade ficava no território da Turquia, na sua região sudeste. Então a cidade moderna Antaquia, ela está estabelecida onde ficava a antiga Antioquia da Síria, que hoje chama de Antaquia, certo? Que é na Turquia, ok? Então a importância da Antioquia da Síria no cristianismo. Vamos observar um pouquinho sobre isso, né? Visto que a lição está traçando bem esta questão. Para o cristianismo, Antioquia da Síria era uma cidade importante. A igreja estabelecida naquela cidade era uma poderosa base missionária, né,
que impulsionou a pregação do Evangelho nos lugares mais longínquos do Império, né? Ali os seguidores de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos. Capítulo 11 de Atos, verso de número 26. Né? Foi também através da igreja de Antioquia que Paulo de Tarso e Barnabé foram enviados às suas viagens missionárias. Na teologia antiga, a Antioquia da Síria é conhecida por seus grandes ensinadores, entre eles Inácio de Antioquia, discípulo dos apóstolos e bispo da igreja que edificada aí. Temos Crisóstomo, temos Teodoro de Mopizuestia e etc. Então tem bastante estudiosos conhecidos, né, da historicidade. Curiosamente, um cálice encontrado em Antioquia da Síria foi considerado durante muito tempo como sendo o Santo Graal. O Santo Graal usado por Jesus na primeira ceia, mas na verdade esse cálice tem data do século V depois de Cristo. Então esse é o problema. A Igreja Romana ficou testando isso, fez série, fez documentário e tentou provar aí por A mais B, mas não colou, a data não bate. Ponto. Né? Na Antioquia da Pisídia. E a Antioquia da Pisídia era o quê? A Antioquia da Pisídia era a cidade da Frígia, do sul da Ásia Menor. Durante o Império Romano, a Antioquia da Pisídia foi cotada como uma cidade da Galácia, né? Ele desfrutava da posição de colônia do Império em uma região que passava grande estrada, ligava a Efésio a Sicília. Havia também várias rotas que passavam por ali, que ligavam a cidade de Antioquia da Pisídia a outras colônias romanas. Em sua primeira viagem missionária, por exemplo, o apóstolo Paulo visitou Antioquia da Pisídia. Na sinagoga da cidade, ele pronunciou um grande sermão que chamou a atenção dos judeus e gentios. O impacto do evangelho foi tão grande ali que uma semana depois da pregação de Paulo, quase toda a cidade se ajuntou para ouvir a palavra de Deus. Isso quer dizer, temos que fazer missão, temos que trabalhar, focar, porque ir à rua, sair das quatro paredes, né? Aí a rua. A Bíblia diz que a palavra do Senhor foi divulgada por toda a província e era todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Atos capítulo de número 13, versículo número 48 a 49. 48 e 49. Mas muitos judeus da cidade reagiram com valentia, invejavam o crescimento do evangelho entre os gentios, né, e os gentios de Antioquia da Pisídia, né? Então eles incitaram aí a perseguição contra Paulo, para Barnabé, os expulsaram da cidade. Então os missionários partiram para Icônio e mais deixaram em Antioquia da Pisídia uma sinagoga, uma vigorosa igreja poderosa, usada pelo Espírito Santo, né, amplamente aceito na comunidade cristã de Antioquia da Pisídia. É uma das igrejas da Galácia, para a qual o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas, certo? Então, depois dessa historicidade e essa gama de informação, é claro que tem bastante coisa, mas devido à exiguidade do tempo e o vídeo não pode ficar muito extenso para não se tornar exaustivo. Em Atos capítulo 11, no verso 19, diz assim: aos que foram dispersos da perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminhava até a Fenícia e Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, a ideia aqui, no primeiro momento, era trabalhar isso, né? Então, havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos e anunciaram o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e anunciaram a Barnabé até Antioquia, e enviaram a Barnabé até Antioquia, o qual também chegou e viu a graça de Deus, e se alegrou e exortou a todos com firmeza de coração, para que permanecesse firme no Senhor, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de boa fé.
muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso a buscar a Saulo, e achando ali o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo ano se reunia naquela igreja e se ensinavam muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, nós já dissemos isso, e no capítulo de número 13, no seu verso 1, diz assim: e a igreja estava em Antioquia, a igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, e o Tetacra e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a mim, Barnabé, e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, estendiu. E assim, estes enviado pelo Espírito Santo, deixaram a Seleucia dali e navegaram para Chipre. E chegados em Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinha também João como cooperador, tá certo? E assim sucessivamente. Então, todo o conceito missionário desta igreja, deste povo, né? Por isso que ficou uma grande igreja e é considerado a primeira igreja aberta, fundada por gentios, né? Então, a igreja de Antioquia, a natureza da característica, a igreja da Síria de Antioquia era conhecida como sendo a rainha do Oriente, eu já trabalhei isso aí. A igreja em Antioquia, após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, fez-se os membros da igreja de Jerusalém a dispersarem para a Judéia e Samaria. O Espírito Santo dirigiu aos passos das pessoas, dos primeiros cristãos, dispersos para aos confins da terra. Chegando, portanto, em Antioquia da Síria, nesta cidade, após uma série de conversão, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica. Esta igreja se tornou o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. E é importante ressaltar que apenas duas cidades mais importantes da Antioquia da Síria, Roma e Alexandria. Portanto, o evangelho é pregado a partir de Antioquia para outras regiões espirituais e pontos estratégicos, né? Então, a igreja de Antioquia era uma importante base missionária, né? Logo nos primeiros dias do cristianismo, a igreja estava estabelecida na cidade, tinha aí essa informação importante. Naquele tempo havia outras cidades com esse nome, conforme eu já disse, né? Então tem a fundação da igreja, que foi fundada num momento histórico de grande conhecimento da palavra de Deus, né? O livro de Atos ele registra, né? Assim como o Evangelho, de que Cristo começou a ser anunciado em Jerusalém e logo alcançou toda a Judéia e Samaria. No derramamento do Espírito Santo, no dia do Pentecostes, deu-se o início a grande internalização da igreja, né? Pelo dom do Espírito, as pessoas de diversos lugares puderam ouvir as grandezas de Deus para a sua própria língua nativa, né? Então, naquele contexto, Deus levantou um homem, Deus levantou naquele momento, né? E foi fundado num momento histórico, né? Mas do derramamento do Espírito naquele dia teve a internalização da igreja, conforme Atos capítulo 2. Então, no contexto que Deus levantou o homem e se dedicarem integralmente à causa do Evangelho, um desses homens foi o diácono Estevão, num tempo em que se multiplicava grandemente o número de cristãos. Então, a Bíblia diz que Estevão, pelo poder do Espírito Santo, né, diz que Estevão, pelo seu poder do Espírito Santo, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas o ministério de Estevão acabou se esquecendo esquecendo de
a ira de algumas pessoas poderosas que acabou sendo martirizada posteriormente. Isso aponta no capítulo de número 6, né? E 7. A perseguição foi deflagrada após a morte de Estevão, fez com que os cristãos se espalhassem por várias regiões. Aí tem o Filipe, outro diácono, teve um ministério evangelista extraordinário naquela ocasião, levando o evangelho de Jesus para além de Jerusalém, para passar de Jerusalém, ok? Então nós vamos ver aqui a lição 1, conforme eu já disse, lição 2, aliás, tópico de número 2, né? Não é lição, tópico de número 2, vamos ver o que está aqui. É uma igreja missionária em ação. Havia alguns profetas e doutores na igreja. A igreja em Antioquia tinha uma boa liderança, exercendo a vocação, né? Então, nesta igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores. Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus. Isso eu estou lendo a revista, tá, gente? Eu estou pegando essas informações da nossa revista, ok? Então, vamos nos acompanhando aí. Então, o dom de transmitir a mensagem, ele exercia, os profetas eram as pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem, né? Os homens orgulhosos, cheios de sabedoria meramente humana, não entendiam muito isso. Então, era preciso estar inculcando, colocando na mente deles, né? E assim sucessivamente. No subtópico 2, diz assim: uma liderança servidora. Então, eles tinham uma liderança consolidada, não é? Na pessoa de Barnabé, na pessoa de Paulo, Simão, negro, africano, Lúcio, sirineu, também africano, Manaém, irmão de criação e de leite de Herodes, o tetrarca Herodes Antipas, que matou João Batista, Saulo, fariseu, ex-perseguidor da igreja, e esse em profunda comunhão e adoração e serviço ao Senhor, de diversidade de pessoas para ser salvo, né? Então, quando o Espírito diz assim: apartai-me a Barnabé e a Saulo, este ambiente de sensibilidade espiritual, então o Espírito Santo ordenou que separasse a Barnabé e a Saulo, e em seguida eles foram enviados para o campo. Então, notemos que antes de receberem a orientação do Espírito Santo, a liderança, profetas e mestres, toda a igreja estava em propósito de oração e jejum, né? Então, após receberem a orientação do Espírito Santo, eles enviaram Barnabé e a Saulo para o campo missionário. Então, os profetas e mestres, toda a igreja, continuavam aos pés, jejuando e orando, aos pés dos apóstolos, para que fosse cuidado. E assim, a lição aqui que é muito clara: a obra de missionária em qualquer outro projeto da obra de Deus deve entrar num propósito de jejum e oração, né? E assim sucessivamente. Então, nós vamos, tópico de número 3, diz assim: o serviço cristão, né? Ainda mais algumas informações sobre essa questão de como era a liderança daquela igreja, né? Da igreja de Antioquia da Síria. Então, as notícias sobre o crescimento do evangelho, em Antioquia, chegou a Jerusalém. Então, a igreja de Jerusalém servia como igreja mãe, enviou Barnabé à cidade para contribuir para a organização da igreja ali. Barnabé ficou maravilhado com o que viu. Em Antioquia, ele então partiu para Tarso com o objetivo de encontrar-se com Paulo e levar a Antioquia. E foi assim que eles se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, né? A partir de então, a liderança da igreja de Antioquia era formada por 5 profetas e doutores. 5 profetas e doutores. O texto bíblico não fornece nenhuma explicação adicional sobre isso, sobre esse ministério e nem esclarece as 5 pessoas que exerciam os ministérios. Seja como for, o fato é que se sabe que são nomes desses líderes da igreja de Antioquia. Entre eles está Barnabé, né, Simão, negro, Lúcio, Manaém. Esses irmãos, eles eram constituídos líderes dali, seja como for, eles eram constituídos líderes ali. Então, os líderes da igreja de Antioquia
Barnabé era um levita, natural de Chipre, conforme Atos 4, verso 36. Talvez tinha aí sido um principal líder da igreja de Antioquia naqueles dias tenros, né? E assim sucessivamente. Então, Simão, também chamado Níger, que significa negro, provavelmente era um africano, e alguns estudiosos sugerem que é possível que ele tenha sido o próprio Simão Cirineu, que ajudou a Jesus a carregar a cruz. Lúcio apenas dito que era um cristão de Cirene. Alguns comentaristas já identificaram como evangelista Lucas, mas isso é improvável, não é? Só especulação, tá certo? Manaém, um homem foi criado com Herodes o Tetrarca, né? Isto é, Herodes Antipas, e Saulo de Tarso, né? Antes de ser enviado suas conhecidas viagens missionárias pela própria igreja de Antioquia. Então o apóstolo Paulo esteve entre os líderes daquela comunidade cristã, ok? Então a liderança da igreja de Antioquia refletia a diversidade, ética e cultura que havia no corpo, em seu corpo, no corpo dos membros também. Então a população de Antioquia era cosmopolita, característica obviamente estimada em membresia da igreja, não é? Estendia até a membresia da igreja. Portanto, seguramente é possível dizer que a igreja de Antioquia era formada tanto por judeus helenistas quanto por gentios, né? Especialmente os gregos. Nós temos aqui algumas curiosidades. Antes que termine o nosso vídeo, eu quero citá-los. A igreja de Antioquia era uma potência missionária. No primeiro século, ela foi importante, né, na base para a evangelização do mundo greco-romano. A igreja de Antioquia teve seus primeiros líderes, como Barnabé, Paulo, né, e até Simão o Cirineu. E foram os crentes de Antioquia chamados que estão pela primeira vez. A igreja de Antioquia era comprometida com as questões sociais e providenciou uma generosa oferta para ajudar os crentes de Jerusalém que estavam em dificuldade. Então, o Espírito Santo, através da igreja de Antioquia, comissionou Paulo e Barnabé ao trabalho missionário. Então aquela igreja esteve diretamente envolvida com viagens missionárias, né? E enfim, e Paulo fala isso com muita propriedade, porque ele esteve lá, né? Então ele sabia que durante a viagem outras comunidades cristãs foram fundadas aí pelo apóstolo dos gentios. Então o valor missionário daquela igreja é incalculável, né? A igreja de Antioquia esteve envolvida no primeiro importante debate teológico que se tem notícia do cristianismo, né? Algumas pessoas foram a Jerusalém, a cidade de Antioquia, sem autorização dos líderes, sem autorização, total. Então Jerusalém começou a pregar aos crentes de Antioquia que tinha sido circuncidado, né, para ser salvo. Paulo e Barnabé rapidamente reagiram contra essas pessoas, ou seja, essas heresias, e isso acabou resultando no primeiro grande concílio da igreja de Jerusalém. Isso está registrado em Atos capítulo de número 15. Uma antiga tradução diz que Lucas era natural de Antioquia. Outros estudiosos, tudo isso são especulação. Outros estudiosos dizem que provavelmente foi em Antioquia que Lucas reconheceu Barnabé. Paulo e Pedro foi convertido ao Evangelho de Cristo, ok? E assim temos essas informações dessa igreja. É uma lição muito importante. Você tem o texto ali sempre, está lendo e até pregando, mas a abordagem muito boa, não é? Que nos leva a pesquisar um pouco mais, aí um pouco mais à frente, um pouco mais adiante. O terceiro tópico fala de serviço, o início das missões cristãs. A narrativa de Lucas, a denominamos a primeira viagem missionária de Paulo.
ele conhece Antioquia com a escolha de Barnabé e Paulo, né? E assim sucessivamente. O roteiro da viagem e atividades missionárias, né, do capítulo 13 até o capítulo 14, vai fazer a tratativa. Encontramos diversas localidades e atividades que foi desenvolvida na missão em Chipre, né? E assim, o Messias de Antioquia também, né? Ou aliás, Antioquia da Pisídia, no caso, e missões lá de Icônio, né? Missões em Listra, né? Missões em Derbe, missões em lugares mais antigos, mais novos, ou melhor, né? E o regresso a Antioquia da Síria basicamente se deu nessa região, sobre a obra missionária, ok? E assim sucessivamente. Então, prestando aí conta sobre isso, afinal de cada uma das viagens, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que havia recomendado, né? Então é muito interessante, uma lição com muito teor de informação interessantíssima, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando de uma forma toda especial nos vossos corações, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.